Querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja contigo. Nós queremos assim continuar uma ministração sobre a essência de Deus e existência de Deus. Falamos anteriormente que existe uma ciência investigativa acerca de questões relacionadas à essência de Deus, que é a teontologia, né? Teontologia. E existem alguns argumentos que tentam provar a existência de Deus. E diante desses argumentos, todas as negações à existência de Deus se desfazem, caem por terra. Caem por terra. Nós falamos no vídeo anterior que a fé que professamos ela é um misto de essência e existência. Deus, em sua essência, ele é máxima grandeza. Em sua existência, ele também é máxima grandeza. Mas são duas polaridades harmônicas, né? Essência de Deus e existência de Deus. Existem alguns teólogos liberais que sustentam essa ideia, com argumentações até convincentes. Eles sustentam a ideia de que um Deus, né, de máxima grandeza, ele não pode intervir nessa realidade existencial. A nossa fé diz que pode. E existe também base nas escrituras de que o Deus que nós servimos, ele é transcendente, mas é também imanente. Ele intervém na realidade humana não por pressão, não porque está sendo determinado, mas porque ele quer. Ele faz aquilo que lhe compraz. Ele intervém na realidade humana para dar sentido à vida humana, para preencher a lacuna existencial. Ele intervém na realidade humana porque é possível haver esta comunicação entre o infinito e o finito, o ilimitado e o limitado. Entendeu? É possível haver esta comunicação. Aí a nossa fé é um misto de essência e existência. Deus transcendente e Deus imanente. Agora vamos ver o que diz aqui o texto de Êxodo. Nós vamos ver 4 pontos que são básicos da fé. 4 elementos essenciais da fé cristã. 4 elementos que formam o alicerce da fé. Vamos ver? Êxodo capítulo 3, versículo 7 a seguir. Deus disse: olha, Moisés, eu desci para falar contigo. Eu desci para falar contigo. Mas antes ele fala: eu vi o meu povo e ouvi o seu gemido. Viu? Então se observa aí, Deus vê, Deus ouve, Deus presente e Deus fala. Porque Deus vê, em hebraico é o El Roi, né? El Roi, Deus de visão, o Deus que vê tudo. Nada escapa à sua visão. Aí Agar, lá no deserto, ela disse: o meu Deus me vê. Mesmo que você esteja no mais profundo abismo, saiba de uma coisa: nada impede o ver de Deus, a visão de Deus. Nada impede a visão de Deus. Ele também ouve. É o Deus que ouve. O verbo ouvir em hebraico é shemar. O Deus que ouve. O El chamar, o Deus que ouve. Ele disse: olha, Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo. Porque há momento que o sofrimento é tão grande que a pessoa não consegue verbalizar o seu sentimento de dor. É isso, ela não consegue exteriorizar de forma assim, verbalizando. Ela tem que gemer. E Deus disse: eu ouvi o gemido. E às vezes o gemido é tão baixo que você, perto de alguém, você não escuta. Mas diz aqui Deus a Moisés: eu ouvi o gemido do meu povo. Então é o Deus
que ouve. Ele desce, é o Deus presente. Deus presente em hebraico é o El Samar, o Deus presente. Aí Davi diz que ele é o Deus presente na angústia. Ele é fortaleza, refúgio e presente na angústia. Aí o salmista Davi, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Deus, estás comigo. Ele é o Deus presente e fala com seus seguidores. Ó Moisés, eu desci para falar contigo, não descer literalmente, porque isso aqui é uma expressão metafórica. Ele desceu metaforicamente para falar com Moisés. Entendeu? Ele não precisa descer literalmente, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Entendeu? Então isso aqui é um hebraísmo. Entendeu? É uma expressão própria da língua hebraica, né? Um hebraísmo. Eu desci para falar contigo, Moisés. Para falar. Então é o Deus que fala também. Independentemente das circunstâncias, Deus fala. Agora você já imaginou o Deus que está noutra dimensão, numa dimensão metafísica, falar com essa dimensão física? A fé leva você a sair dessa dimensão física para uma dimensão metafísica. A fé lhe dá a certeza de que Deus fala com você. Ele disse a sua palavra: ele me invocará e eu lhe responderei. Então Deus fala. 4 certezas nós temos aqui: a certeza de que Deus vê, de que Deus ouve, de que Deus é presente e de que Deus fala. De que Deus fala. Então nós cremos que Deus é um Deus, na realidade essencial de Deus, e cremos na realidade existencial. E existem alguns argumentos que provam a existência de Deus. Eu diria que um dos argumentos mais eloquentes, mais convincentes, é o argumento antropológico. Argumento antropológico. Antropos quer dizer homem, né? E esses argumentos, eles partem sempre de uma premissa maior. Entendeu? Sempre de uma premissa maior. E esses argumentos, eles não são isolados, não. Eles têm fundamentação bíblica, teológica, filosófica. Entendeu? E esse argumento antropológico, eu diria que ele é irrefutável, é inquestionável, porque o homem é a evidência mais eloquente de que Deus existe. A Bíblia diz que Deus fez o homem lá do argila, né, o Adama, em hebraico quer dizer barro ou vermelho. O homem veio de 2 substâncias, a material e a imaterial. A material veio do argila. Isso se contrapondo ao evolucionismo. Entendeu? O homem não passou por um processo de evolução. A Bíblia diz que Deus o fez do barro, do pó. E quando o homem estava de pé, Deus soprou nas narinas do homem. Ele infundiu o pneuma, o espírito no homem, tornando o homem alma vivente. Então o homem é uma integração, é uma composição de 3 dimensões. Ele é corpo, alma e espírito. Ele é bio, psico-espiritual. Este homem que Deus fez à sua imagem e semelhança, ele é dotado de racionalidade. Porque a fé é racional. Este homem é dotado de discernimento. Ele sabe discernir entre o mal e o bem. O que procede de Deus e o que não procede de Deus. Este homem é dotado de moralidade. Deus é um ser moral. O homem também é um ser moral. Entendeu? Então o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus. O homem é dotado de espiritualidade, né? De espiritualidade. Exatamente para contactar com o seu Criador.
Eu diria que outro argumento também muito eficaz e muito convincente acerca da existência de Deus é o argumento cosmológico. Esse argumento foi usado por Tomás de Aquino, né? Grande pensador. Esse argumento ele busca uma causa primeira, uma causa sem causa, uma causa não causal. Aí Tomás de Aquino dizia que Deus é um ser necessário, não é um ser contingente. Porque o ser contingente, ele precisa de outro ser para ser concebido, para existir. Então Deus não é um ser contingente, ele não é um ente, ele é um ser necessário. Ele é a causa primeira, ele é a causa não causal. Ele se autocausou, ele se auto-originou, ele se autoconcebeu, ele autoexiste. Então tudo é em si, é o Deus em sua essência. Porque um ser necessário, não contingente. Porque o ser contingente ele é ameaçado pelo não ser, pelo não existir. O ser contingente é amedrontado pela morte. O ser necessário, não. Necessário porque Deus se auto-originou e se auto-sustenta. O homem não se auto-originou, não pode se auto-sustentar. Portanto, ele depende de Deus. Aí todas as evidências apontam, entendeu? Para esta teoria de que Deus é a causa do universo. Entendeu? Ele é a causa de tudo. Mas o argumento cosmológico busca sempre esta causa não causal. Mas se observa que coisa, Deus fez tudo do nada. Ele é o ex nihilo. Em hebraico quer dizer do nada. Pelo simples pronunciamento da palavra haja, ele fez via existência as coisas inexistentes. Entendeu? Então este ser que tem a origem em si, que se autocausou, que se autoconcebeu, este ser é a causa do universo. E diz a Bíblia que nele tudo subsiste. Aí João diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus é a causa do universo. Ele é a causa não causal. Ele é a causa primeira. Ele é a causa primeira. Outro argumento que eu diria que é muito convincente da existência de Deus é o argumento teleológico. Teleológico, porque teleos, diferente um pouco de teologia, né? É teleologia. Teleos quer dizer finalidade, propósito, objetivo. Então, não existe casualidade. Aquilo aconteceu por uma casualidade, aquilo aconteceu por um fatalismo. Não. Tudo que acontece é teleológico. Entendeu? Até o sofrimento pelo qual você está passando, Deus tem um propósito. Entendeu? Então o revelar de Deus não é uniforme, é multiforme, é multifacetado. Deus se revela de múltiplas formas. Entendeu? De múltiplas formas. Então tudo que acontece é teleológico. Outro argumento, eu diria que é um dos mais eficazes, é o argumento ontológico. Ele foi usado por Anselmo de Cantuária. Aí Anselmo não parte para fatores externos, não. Ele parte para uma argumentação ontológica, argumentação a partir da essência, a partir do ser. Né? Não do ente, mas do ser, né? Necessário. Aí diz Anselmo que esse argumento é desafiador. Porque Deus, para criar o universo, para ser originador e mantenedor do universo, tem que ser um ser de máxima grandeza. E um ser para ser de máxima grandeza,
Ele não pode depender de outro ser para existir. Ele tem que se autoexistir. Um ser para ser de máxima grandeza, ele precisa ser absoluto e existir no mundo todo para ser de máxima grandeza. Um ser para ser de máxima grandeza, ele tem que estar além de todo pensar, de todo imaginar. Toda conceituação, toda adjetivação desqualifica este ser. Tem que ser de máxima grandeza. Aí as evidências apontam para Deus. Ele é o originador e mantenedor do universo. Esse é o argumento ontológico, é o argumento do ser, é o argumento a partir da essência. É da essência. Então Deus que nós servimos, ele é de máxima grandeza. E diante dele nós nos curvamos. Né? Diante de um ser de alta grandeza, nós nos curvamos. Agora, queridos, Deus intervém na história humana, mas é no tempo dele ou é no nosso tempo? Porque o nosso tempo é o cronológico. O tempo de Deus é o kairológico. Entendeu? Tempo do homem e tempo de Deus. Eu te espero no próximo vídeo.